Sejam todos bem-vindos a mais um webinar do canal Estratégia Falada. Agradeço a todos os que assistirem o vídeo e peço que compartilhem com todos aqueles que vocês imaginam que o conteúdo desse vídeo possa colaborar, principalmente na questão da gestão da sua própria carreira, né? E aí essa é a grande essência do projeto Estratégia Falada. Então, de um modo geral, hoje a gente fala de um assunto que é bastante empolgante e bastante presente nas discussões sobre estratégia, né, que são, basicamente, a gente usa o nome de dois conceitos, mas são mais conceitos que estão envolvidos, que é o conceito de estratégia deliberada e o conceito de estratégia emergente. O principal texto, né, é um texto do professor Henri Mintzberg, né, que é mais ou menos o que a gente já tratou no webinar anterior, que fala sobre os cinco P's da estratégia. Além disso, eu usei o texto também, que é do professor Mintzberg lidera, que é o Safari da Estratégia, então usei parte do primeiro capítulo, e também um outro livro, que é do professor Jay Barney e do William Hesterly, para que a gente possa ter uma configuração interessante sobre o conteúdo. Logicamente que isso é só um início, né, para se estudar estratégia deliberada e emergente. Basicamente, o objetivo do canal é não tratar especificamente sobre os desdobramentos dos conteúdos, e sim se a gente pode chamar de popularização dos conceitos. Então, hoje a gente trata de um assunto chamado de estratégia deliberada e estratégia emergente, mas a gente tem 5 objetivos aqui, que são as 5 estratégias que estão envolvidas nesse conceito de estratégia deliberada e estratégia emergente. Então, a gente quer fazer, primeiro, mostrar o que é estratégia pretendida, estratégia deliberada, depois estratégia realizada. A gente também tem como objetivo aqui falar estratégia não realizada e, por fim, a gente encerra o webinar de hoje com estratégia emergente, certo? Então, a gente tem esses assuntos para serem tratados. De um modo geral, não é? A gente tem que ter uma ideia de que parece ser óbvio, né, que a gente tenha dentro de uma perspectiva de formulação de estratégia, né, aquele processo de administração estratégica, que é o que está na tela ao lado, que mostra, já a gente tem no nosso primeiro webinar, a demonstração desse processo. Então, a gente tem, quando a gente está fazendo a lógica de estudar estratégia, a lógica da formulação da estratégia, uma tendência de imaginar que todo o processo de administração estratégica ocorra dessa mesma forma, ou seja, com a missão, objetivos, análise externa, análise interna, aí tem a decisão estratégica, implementação estratégica e, por fim, a geração de vantagem competitiva. Tá? No entanto, não é sempre que acontece dessa forma. Tá? Talvez esse seja um modelo teórico, que seja um modelo onde a gente imagine que isso possa acontecer dentro de uma lógica de laboratório, né? Dentro de uma lógica que a gente de controle absoluto. Tá? No entanto, né, a gente tem algumas empresas que iniciaram com estratégias bem definidas, bem determinadas do que era logo no seu início, né, e, além disso, né, algumas continuaram, outras sentiram necessidade de mudar, e aí, às vezes, essa mudança ocorreu até mesmo após a primeira implementação da estratégia que havia sido deliberada, né? O que a gente precisa ter em mente quando a gente está falando de estratégia deliberada, estratégia emergente, né, elas podem estar vinculadas a algum produto, né? Vamos imaginar, a empresa tem um modelo de negócio que se propôs, só que durante o processo de implementação da estratégia surge um novo produto e, consequentemente, há uma nova lógica de geração de vantagem competitiva. Nessa maneira, a gente pode dizer que a estratégia emergente ela está decorrente, né, da perspectiva do nascimento de um novo produto, mas não necessariamente que um novo produto significa que é uma estratégia emergente. Tá? A lógica da estratégia emergente pode ser startada por um novo produto, mas desde que modifique a base da vantagem competitiva.
Acho que isso é bastante importante a gente ter em mente para que a gente não possa vincular diretamente a um novo produto, tá? Ou um novo produto impactante com uma estratégia emergente. Eu acho que isso faz bastante sentido. Tá? E aí, o que a gente tem? A gente tratou lá no vídeo sobre os 5 P's da estratégia, né? Que, apesar de você ter lá a estratégia como um plano, a estratégia como um padrão, né? Você tem que... Algumas coisas ocorrem. Primeiro, nem todos os planos podem se realizar, né? Os planos, eles podem acontecer ou eles podem não acontecer. Então, esses planos, a gente tem um plano e esse plano simplesmente pode não ter a realização executada. Ao mesmo tempo que a gente pode ter um padrão sendo desenvolvido, né, em termos empresariais, e que esse padrão não foi pré-concebido, ou seja, não participou de um processo de formulação estratégica formalizado, né? Então, veja, diante disso, tá, talvez esse seja a grande essência, né, desse webinar, é que a gente tem que ter em mente que os planos não são totalmente realizados, e, ao mesmo tempo, a gente tem algumas situações que ocorrem, principalmente em termos de padrões, e esses padrões eles podem ocorrer de uma maneira que não tenha sido pré-concebida. A partir disso, a gente tem alguns desdobramentos. Tá? Esse desenho, os desdobramentos são esses. A partir desse desenho, tá, que a gente tem aqui, eu vou colocar ele na parte principal aqui, na tela principal, a gente tem o desenho que é o desenho do modelo teórico, né, da perspectiva teórica que o professor Henri Himmelsberg cria, e aí ele diz lá que tem, dentro do processo da realização da estratégia, né, a gente tem 5 estratégias que a gente precisa levar em consideração. Então, a primeira delas, né, a gente já vai ver aqui, né, que é o que está no círculo, tá, que é o primeiro conceito que a gente vai tratar no webinar de hoje, tá, é estratégia pretendida. Então, a gente tem uma ideia do que vem a ser a estratégia pretendida, né, e às vezes é bom alertar que às vezes a gente tem, conforme os livros, conforme as traduções, a gente tem outros nomes que a gente pode encontrar. Às vezes a gente pode encontrar como estratégia planejada, às vezes a gente pode encontrar como estratégia intencional e assim por diante. Então, a estratégia pretendida, ela é reconhecida também com outros nomes. E o que vem a ser a estratégia pretendida? Né? É a estratégia que foi plenamente planejada pela empresa, né? Ou seja, elas são aquelas que são decorrentes dos planos formais de formulação. Então, veja só, aquela estratégia que está dentro do que a gente pode chamar lá do processo de administração estratégica, está muito próximo a essa ideia da estratégia pretendida. Aqui é o primeiro desenho, eu vou só voltar ali, que ele está no início dessa figura, que é a estratégia pretendida. Então, ela está muito vinculada às questões bastante próximas daquela formulação mais burocratizada. Então, o que ocorre ainda para a gente entender a estratégia pretendida? São aquelas estratégias que as empresas imaginaram, né, que elas iriam utilizar. Lembrando que o início da essência do nosso webinar de hoje é o fato de que nem todos os nossos planos serão realizados, mas a estratégia pretendida é aquela estratégia que a empresa pensou em utilizar em algum momento. Né? Bom, baseado nisso, né, da estratégia pretendida, a gente tem uma encruzilhada, vamos dizer assim, em termos do desenho, né? Então, da estratégia pretendida, algumas ocorrem, não é, que é a estratégia deliberada, e algumas não ocorrem, que é a estratégia não realizada. Então, veja, né, a essência do que nós falamos lá, um pouco antes aqui, que nem tudo que a gente planejou acontece, né? Mas sendo que a gente tenha planejado e algo tenha acontecido, né, então isso é a estratégia deliberada. Então, as estratégias deliberadas são aquelas que são decorrentes da estratégia que foi pretendida, né? Então, ou seja, ela é decorrente de um planejamento, né? São as intenções que são aquelas que foram plenamente realizadas. Então, o que acontece? A gente tem algumas intenções,
Algumas intenções caem por terra ao longo do passar do tempo, e algumas daquelas nossas intenções, elas são realizadas. Essas intenções que são realizadas é o que a gente chama de estratégia deliberada. Então, a estratégia deliberada também é a estratégia pretendida, né, que a empresa realmente implementa. Então, observe, a gente tem lá no início né, uma outra perspectiva para a gente tentar entender isso. A gente tinha no início do desenho a estratégia pretendida. Então, o que é a estratégia deliberada? É aquela parcela, né, da estratégia pretendida que realmente foi implementada. Então, acontece que são as intenções que existiam já que dentro do processo, e esse processo de formulação da estratégia, esse processo foi realizado. Né? Então, vamos lá. O que ocorre agora? Então, a gente tem lá a estratégia pretendida, estratégia realizada. Nem tudo o que a gente pretendeu, nem todo o nosso plano aconteceu. Né? Algumas coisas não foram, algumas estratégias, no caso, se a gente for falar de estratégias no plural, elas não aconteceram. E aí a gente tem a estratégia que é a estratégia não realizada. E o que vem ser a estratégia não realizada? É simplesmente aquelas estratégias que foram planejadas e que simplesmente não foram realizadas. Né? Então, a gente tem dentro do contexto de ideias que foram planejadas, né, algumas ocorreram, né, que a gente viu, né, foram as deliberadas, e algumas não ocorreram. Então, essas que não ocorreram são a estratégia não realizada. Então, veja só, ainda pensando na estratégia não realizada, são aquelas intencionais, né, que são as estratégias pretendidas, que a empresa realmente não implementa. Não implementa, pode acontecer. O porquê da não implementação, né, isso é discussão que os acadêmicos vêm fazendo, e tem bastante artigo sobre isso. Né? Às vezes eu vou tentar encontrar um convidado que possa discutir mais essa questão do porquê que as estratégias não são implementadas. Né? Eu vou colocar aqui na agenda para buscar um convidado para isso. Né? Então, a gente tem na estratégia não realizada, são aquelas que são intencionais e que não implementou por diversos motivos que a gente não vem ao caso agora. Bom, então, quando a gente iniciou lá a parte mais específica do nosso webinar, nós falamos duas coisas, né, que eu falei que era o cerne da nosso bate-papo de hoje aqui no nosso webinar. O primeiro deles a gente tem, nem tudo que a gente planejou aconteceu, e às vezes surgem padrões ao longo do tempo, e que esses padrões podem não necessariamente terem sido planejados. Quando surgem esses padrões, né, que não foram planejados, a gente está falando na estratégia emergente. A estratégia emergente no sentido de emergir, né? Então, ela vai emergindo ao longo do tempo. Certo? Então, só para a gente ter uma parte conceitual mais específica, né? Então, as estratégias emergentes, elas ocorrem através de um padrão, né, que é realizado e que não era pretendido. Isso, eu acho que isso é bastante importante, porque o que foi da estratégia pretendida, né, a gente trata dela na estratégia deliberada. Então, na estratégia emergente, a gente tem padrões que não foram pretendidos, né, basicamente é isso, e que elas passam a ser modelos, né, e que a partir desses modelos elas são desenvolvidas, né. Elas podem ter sido intencionais, elas podem não ter sido intencionais. A estratégia emergente, né, elas decorrem com o tempo, né, e aí uma questão importante também, em termos empresariais, é que a estratégia emergente ela pode ocorrer com o tempo, conforme a gente foi dizendo, né? E elas também podem ser decorrentes daquela estratégia que foi radicalmente reformulada depois de implementada. Né? Então, se o motivo dessa reformulação foi novos padrões que ocorreram ao longo do desenvolvimento, isso é característica de uma estratégia emergente. Então, a gente chega aqui, né, já na última parte do nosso webinar, e que a gente fala da estratégia realizada. Então, vamos lá.
A estratégia realizada, né, só para a gente ter em mente o desenho, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer o desenho ficar aqui um pouco maior, tá? Então, a gente tem aqui, tá? A estratégia pretendida, né? Eu acho que é o que inicia esse ciclo todo, né? Porque tem que haver uma intenção preliminar. Tem a estratégia pretendida. Da estratégia pretendida, a gente tem dois caminhos. As que ocorreram, nesse caso é a estratégia deliberada, e as que não ocorreram, que é a estratégia não realizada. Se vocês observarem ali, a estratégia não realizada, ela, pelo desenho e pela lógica teórica, ela pode voltar futuramente como uma estratégia emergente. E aí, a gente tem a estratégia emergente, que é um padrão que vai sendo desenvolvido ao longo do tempo, e aí esse padrão desenvolvido ao longo do tempo, né, somado à estratégia deliberada, acontece o que é a estratégia realizada. A estratégia realizada, então, é a soma, né, da estratégia deliberada com a estratégia emergente. E o que vem a ser a estratégia realizada, né, é a estratégia que realmente está sendo implementada, é a estratégia que as empresas estão implementando de um modo geral. Tá? Então, aqui a gente tem o desenho novamente, só para que a gente possa fixar. Eu acho que esse desenho ele vai sendo familiarizado, as pessoas vão reconhecendo ele ao longo do tempo. Né? Então, a grande essência é que um gestor, eu falo mais para os futuros gestores, o pessoal da academia é extremamente hábil nesse conhecimento, nessa parte teórica, né? Então, eu acho que a questão do pessoal mais da prática, né? Estratégica, tem assim em mente que essa figura, esse conceito, ele é extremamente importante para que a gente possa entender como é que a vantagem competitiva é formulada nas empresas. Então, a gente tem em mente que nem tudo o que a gente planejou vai acontecer, mas alguma coisa do que a gente planejou, né, acontece através da estratégia deliberada. O que não aconteceu vira estratégia não realizada, que pode voltar no futuro, né, através da estratégia emergente. A estratégia emergente é aquela que a gente tem de uma perspectiva de que vai desenvolvendo padrões ao longo do tempo, e esse desenvolvimento de padrões ao longo do tempo, somado com a estratégia deliberada, acontece que é a nossa estratégia realizada. Bom, a gente ainda tem algumas coisas, né, que a título de considerações finais. A gente tem que ter em mente que poucas estratégias, né, se a gente pode, às vezes, dizer nenhuma, né, delas, acontece de uma maneira deliberada. Né? A gente não tem, assim, não dá para a gente imaginar que toda a estratégia que ocorre foi a estratégia completamente deliberada, completamente pretendida. E uma outra coisa importante que a gente tem ali é que a estratégia totalmente deliberada, né, se existisse uma estratégia totalmente deliberada, ela simplesmente eliminaria o aprendizado, porque você ficaria fixo, né, com um olhar fixo e com um raciocínio, um pensamento fixo, naquilo que foi deliberado anteriormente. E aí, a gente também tem que a estratégia completamente emergente também não faz sentido, porque eliminaria qualquer possibilidade de controle. Né? Então, a gente tem que o controle acontece também de acordo com o que foi planejado, né, pretendido, porque senão você não tem sistema de controle nenhum, porque a cada momento você está mudando a sua estratégia. E aí, por fim, né, a gente tem que as estratégias emergentes não são más, né? Então, a estratégia emergente ela surge de padrões ao longo do tempo, né? Mas logicamente que algumas empresas se revolucionam, né? Que não faz muito sentido aqui, mas a gente tem diversos exemplos de empresas que se reformularam simplesmente através das estratégias emergentes, né? Os livros trazem diversos assuntos. Eu acho que eu vou gravar depois um vídeo tratando mais especificamente de exemplos de empresas. Eu acho que faz bastante sentido. Né?
E aí a gente tem também a estratégia deliberada, não são sempre boas, porque às vezes você fez uma leitura de ambiente ou uma leitura de forças e fraquezas de maneira equivocada, consequentemente você pode ter um equívoco quando você está falando sobre a estratégia deliberada. Bom, e agora, chegando ao fim desse webinar propriamente dito, né, a gente tem ali os objetivos que nós tivemos, né, então, se a gente for ver, os nossos objetivos estão naquela figura, né, que a gente fala da estratégia deliberada e da estratégia emergente, então a gente tem lá os 5 objetivos do webinar, que foi mostrar o que era a estratégia pretendida, ou seja, aquilo que a empresa realmente desejaria fazer. Depois a gente tem a estratégia deliberada, que é a porção da estratégia que foi pretendida, que realmente estava apta, né, apta no sentido de acontecer, né, e a estratégia realizada, que ela é decorrente da estratégia pretendida, da estratégia deliberada, né, e a estratégia daí ela acontece realizada. A realizada, ela não acontece sozinha, né, ela não acontece única e exclusivamente da estratégia deliberada. A estratégia deliberada também surge, é uma soma da estratégia deliberada, a estratégia realizada é uma soma da estratégia deliberada com a estratégia emergente. E aquilo que foi planejado, né, e não aconteceu, a gente chamou de estratégia não realizada. Bom, esse webinar encerra por aqui, né, aproveitem e convido vocês a se inscreverem no canal. Nós temos também a conta no Instagram, que também tem o nome de Estratégia Falada. Todas aquelas pessoas que vocês acreditam que, de uma maneira ou de outra, necessitam do conteúdo e que teria validade interessante com o conteúdo, por favor, repassem, né, encaminhem para os seus conhecidos e para aqueles que vocês julguem que o conteúdo aqui possa colaborar de uma maneira ou de outra. Muito obrigado, até o próximo webinar.